Wow! God bless you! Eu falaria thank you so much se eu falasse inglês, mas eu vou falar merci beaucoup para ficar mais chique. Boa noite, queridos. É uma alegria enorme poder uma vez mais assomar este púlpito para ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Sou grato a Deus pela vida do nosso bispo Rocha, pela confiança me concedida de poder estar aqui nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para ministrar ao seu coração. Você está pronto? Pergunta a pessoa que está do seu lado, mas pode perguntar em português mesmo, não tem problema. Fala, você está pronto? Abra sua Bíblia, por gentileza. No livro do Gênesis, capítulo 6, leremos do verso de número 5 até o verso de número 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, você que ainda não adquiriu e tiver o desejo de adquirir, está lá fora alguns exemplares do livro que eu lancei aqui na nossa igreja em fevereiro. Esse livro, ele tem falado a muitos corações. A gente fala desse livro sobre o reino do medo, o reino da culpa, o reino da ganância, o reino do ocultismo, das magias, branca, negra. Falo sobre o reino do satanismo e também falo sobre o reino de Deus. Fala com alguém que está do seu lado, esse livro é muito forte. Ele estampa a verdade. Amém. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu tomei a liberdade de dar o seguinte tema: mantendo a esperança em meio ao dilúvio. É bem verdade que nós vivemos em dias e que nós vivemos muita desesperança, né? E a desesperança, ela tem se tornado um sentimento comum. São muitas notícias desanimadoras, são crises familiares, doenças, incerteza na economia, são guerras. Isso tudo tem criado um sentimento ou um ambiente onde muitas pessoas têm se sentido como que estivessem afundadas em um dilúvio de problemas. E nesses momentos assim, é que nós precisamos recorrer à história como a de Noé, que nós iremos ler na sequência. Porque a história de Noé, ela surge como um farol de fé. Fale para alguém, um farol de fé e de perseverança. Na verdade, Noé, ele não apenas sobreviveu a um dilúvio literal. Noé, ele também enfrentou um dilúvio de incredulidade na sua geração, e ele também enfrentou um dilúvio de silêncio de Deus por um período prolongado. Diga, silêncio de Deus por um período prolongado não significa ausência de Deus. A trajetória dele vai nos mostrar que é possível nós mantermos a esperança mesmo quando tudo parece perdido. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação do pensamento do coração do ser humano, toda ela era má continuamente. Verso 6 vai dizer: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra, e isso lhe pesou no coração. Verso 7 diz: disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal e até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver o feito. Verso 8 vai dizer: porém Noé achou graças diante dos olhos do Senhor. Verso 9, o último, vai dizer: estas são as gerações, ou a geração de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. E a última parte vai dizer: Noé andava com Deus. Quando eu olho para essa narrativa, ou para esse fragmento de narrativa da história de Noé, eu quero, juntamente com você, pensar alguns pontos aqui e fazer uma correlação da trajetória de Noé com aquilo que nós vivemos nos dias atuais. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos tirar, primeiro,
que Noé, ele teve esperança quando tudo estava corrompido ao seu redor. Fale para alguém que está do seu lado, você precisa manter a esperança, mesmo em meio à corrupção moral, ética, espiritual que esteja acontecendo em sua volta. Noé, ele estava no meio de uma geração onde as pessoas estavam totalmente desviadas do Criador, elas estavam olhando para as suas próprias ambições, para os seus próprios desejos, mas só que mesmo vendo essa corrupção, mesmo vendo, fazendo paralelismo com os dias de hoje, mesmo vendo que a sociedade, tanto pagã, tanto evangélica, em sua quantidade expressiva, já não estão mais voltadas ou se voltando para o Criador, Noé, ele se manteve esperançoso ao Deus que o havia criado. A minha pergunta é, como é que está a nossa esperança? A primeira grande lição que nós aprendemos nessa história de Noé é que ele nos ensina que é possível sim se manter esperançoso mesmo quando tudo vai mal. É possível sim se manter esperançoso, mesmo quando nós somos acometidos de algumas mensagens ou respostas que nós não esperávamos. É possível nos mantermos esperançosos, mesmo que as portas se fechem. É possível se manter ou nos mantermos esperançosos, mesmo quando nós cogitamos e planeamos algumas coisas e nós somos dados à realidade da vida que vai dizer, vai mudar tudo. É possível manter-se esperançoso, porque Provérbios 16:1 vai dizer, do homem procede o desejo do coração, mas de Deus é a resposta da boca. Toque alguém e diga, você faz planos, mas Deus tem projetos, e a palavra dele não volta atrás, porque ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Noé, em meio a uma geração que estava desviada da verdade, ou se desviando da verdade, ele se manteve íntegro, inteiro. Ele se manteve íntegro, inteiro ao Deus que o havia vocacionado, chamado. Nós precisamos nos manter inteiros. Pastor, o que o senhor está a dizer com isso? Nós não devemos nos manter 50% crendo e 50% não crendo. Fale, o chamado de Deus é 100%. A vida com Deus é integral, é inteira, não oscila entre pensamento A e B. Nós precisamos ser inteiros. A integridade, ela é a luz que brilha sobre as trevas. Assim como Noé, nós podemos também verificar na vida de Daniel. Daniel, ele viveu em um ambiente hostil, mas ele manteve a sua fidelidade e a sua crença integral ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores. Daniel capítulo 6, versículo 4 vai dizer, então os presidentes e os sátrapas provocaram ou procuravam uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro ou culpa. As pessoas, elas olham para nós e elas estão tentando achar algum ponto para dizer que nós não somos inteiros. Elas estão querendo ver se a nossa teoria verbalizada está em consonância ou concomitância com a nossa prática vivida. Eles querem ver se o que é que nós estamos falando é aquilo que realmente nós estamos vivendo. Por isso que o pensador vai dizer, pregue o evangelho de maneira tal que as pessoas venham te ouvir antes mesmo de você abrir a sua boca. Pastor, o que o senhor está dizendo? Fale para alguém que está do seu lado, diga, pregue o evangelho com a sua maneira de viver. Palavras são lindas, mas atitudes convencem. Palavras são interessantes, mas elas são destruídas pelos nossos hábitos praticados, mas ele se manteve inteiro, integral. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Ponto 2, ou 1:2. A esperança, ela nasce em um relacionamento com Deus.
com quem nós estamos nos relacionando? Qual é a nossa convivência diária? A esperança de Noé não estava baseada nas circunstâncias. A nossa esperança não pode estar baseada se está chovendo ou fazendo sol, se a porta do emprego se abre ou se ela se fecha, se as pessoas elas nos agradam ou elas nos rejeitam. A nossa vida ela não pode estar baseada nas circunstâncias. As circunstâncias são temporais. Os momentos eles são passageiros. O deserto ele é transitório e provisório, mas a nossa fé precisa manter-se inabalável, constante, mas isso se dá através de um relacionamento genuíno com Deus. Noé, ele não se desviou de um relacionamento genuíno e duradouro com o Senhor. Os dias são maus, as palavras são ruins, a desesperança está grande, mas quando nós olhamos para o alvo ou para o alto, como diz Salmos no número de 121, elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Ele vem das circunstâncias, ele vem do governo, ele vem de muitos amigos. Não temos amigos, glória a Deus por isso. Mas o nosso socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro vem do Senhor. Nos dias sombrios, quando os amigos estão ausentes, o nosso socorro vem do Senhor. Quando a pessoa que nós mais acreditamos nos decepciona, Deus permanece fiel. Gênesis capítulo 17, versículo 1 vai dizer: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Diga para alguém que está do seu lado: não desista de andar na presença do Senhor. Ponto 2. Nós precisamos manter a nossa esperança através de uma obediência silenciosa. Quando nós olhamos a construção da arca, Gênesis vai falar isso no capítulo 6, verso 13. Na construção da arca, um ato foi feito ali grandioso de fé por Noé. A fé dele se mostrou prolongada. Ele obedeceu a Deus em meio a um escárnio social. Ele não via sinais de milagre, mas só que a coragem e a esperança dele o mantiveram convicto e atuante naquilo que Deus o havia designado para fazer. Pense comigo, Deus ele chama Noé, ele já não era jovem, e Deus fala com ele: você vai construir um barco. Ele era construtor, ele tinha experiência naquilo. Ele começa a fazer algo que ia na contramão da sociedade que ele vivia. Será que você se identifica com isso? Deus ele tem nos chamado para fazer algo que vai na contramão do sentimento e do senso comum. Deus falou com ele: você vai fazer um absurdo. Estou parafraseando, porque era um absurdo alguém que não tinha experiência fazer o barco que ele fez. Mas ele acreditou no inacreditável. Ele tocou naquilo que não era possível se tocar através da nossa mão física. Ele alcançou aquilo que não era possível alcançar através da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento. Deus ele está nos chamando para experimentar aquilo que os homens comuns não são capazes de experimentar. Deus está nos chamando a construir coisas que não se constroem com intelectualidade, com jeitinho, com experiências humanas, mas é através de uma vida de relacionamento, de devoção, de santidade, de entrega, de humilhação, de verdade e de reconhecimento que o Deus do céu é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Aleluia. 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 Mas ele teve uma fé prolongada. Nós não temos que ter uma fé como o tempo que o Usain Bolt levava para concluir a sua corrida. Não, era 10 segundos. Fale: não, meu irmão,
não é uma fé de 10 segundos. Nós não temos que ter uma fé, Dinas, como o tempo que o Schumacher levava para fazer a pole position. Em homenagem ao presbítero Rogério, nós não podemos ter uma fé vascaína, irmãos. Que dura até os 43 minutos do segundo tempo e finaliza quando o Pet faz um gol. Fale, não, irmãos. É difícil dar glória. Fale, não tem uma fé vascaína que chega quase ao final e depois perde. Não. A nossa fé tem que ser duradoura, constante, permanente. Por isso que Paulo ele fala: combati um bom combate, não fracassei aos 43 minutos do segundo tempo, mas fui até o fim. Fale, eu não sou crente vascaíno. Eu te amo. Eu sou um crente que está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu sou um crente que olha para a cruz e vê na cruz a religação através do sacrifício de Jesus Cristo. Não é o Vasco, não é o Flamengo, a gente brinca com isso, mas a nossa fé está fundamentada no autor e consumador da nossa fé, o Deus forte e poderoso. Gênesis 6, 13 a 22, nós vamos ver que no versículo 13, então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vinda perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que eu desfarei com toda a terra. Do 14 ao 21, ele começa a dar as instruções sobre a construção da arca. Diga instruções. Fala, precisa haver instrução. Nós estamos ouvindo a instrução de Deus ou a do homem? E no verso 22 diz assim: fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Diga, ele fez tudo. Ele não fez parcialmente. Ele fez tudo, não conforme a vontade dele. Ele fez tudo que o autor da vida o havia designado a fazer. Por isso ele logrou êxito. O fracasso que muitas das vezes se acumula não é por obedecer a Deus, mas é por fazer conforme o desejo do coração humano. Mas Noé, ele durou, ele permaneceu, ele não abriu mão da palavra que Deus o havia estabelecido a fazer. Ele teve uma fé 2.1 e uma obediência que contrariava a lógica. Hebreus 11, pastor, tanta Bíblia, tem que ter Bíblia. Senão é heresia, né, Tina? Se não tiver Bíblia, é heresia. Hebreus 11, 7 vai dizer: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Ele era avisado do quê? Ele era avisado daquilo que estava sobre-humano. A gente chama de sobrenatural. Ele foi divinamente avisado, ele temeu. Mas para a salvação da sua casa, ele preparou a arca. Olha que coisa poderosa, meu irmão. Ele é chamado para fazer algo que só aquele que está firmado em Deus é capaz de fazer. Mas olha o que aconteceu. Pelo fato dele obedecer, ele logrou salvação não só para ele, mas para a sua casa. Ele logrou salvação para a sua geração. Ele marcou história. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? A minha e a sua obediência a Deus a ponto de sobrepor a lógica não vai findar a consequência positiva em nós, vai se estender de geração para geração, vai alcançar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, trisnetos, a nossa geração por completa. Um ato de obediência e devoção ao Rei dos Reis, vivendo de forma integral, nos leva a colher frutos para a glória de Deus. Deus nos chamou para marcar a nossa geração. E ainda mais, Deus nos chamou para preparar uma outra geração do futuro que até a volta de Jesus vão continuar insistindo em pregar o evangelho da cruz, a mensagem da salvação, proclamando o reino de Deus.
que já chegou, está dentro de nós, e nós precisamos gritar aos quatro cantos dessa terra, de modo que quando nós passarmos, as pessoas vão dizer: havia um povo que não se cansou de dizer: Jesus vai voltar. Aleluia. Aleluia. Noé, ele mostra constância e longo prazo. A arca, ela não foi construída da noite para o dia. Foram anos de trabalhos, foram anos de silêncios. Tem uma canção antiga que diz: faça igual a palmeira quando o vento vem. Para quem não sabe, a palmeira, antes de começar a aparecer de forma visível, primeiro a sua raiz, ela vai se aprofundando na terra. Quem olha ali não vê nada, só vê um brotinho pequenino, mas lá no oculto, diga, no oculto, sem ser visto por ninguém, as raízes da palmeira, elas estão se aprofundando na terra, elas estão se consolidando na terra. A sua raiz está sendo consolidada na terra, porque quando Deus ele começar a nos colocar em evidência, o vento ele vai até soprar. Aí a canção vai dizer: faça igual a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Tem gente que sabe. A tempestade logo vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Quem está guiando o seu barco? E a palmeira está ali indo para baixo, a sua raiz, a longo prazo. Quando ele começou a construir a arca, ninguém via nada, só um louco com um monte de madeiras. Talvez as pessoas estejam olhando para nós e vendo um bando de loucos, ou loucos, não pelo Corinthians, mas loucos em acreditar num céu que para muitos virou utopia. Quando eles olham para nós, eles veem um bando de loucos dizendo sobre uma salvação que os nossos avós e bisavós falavam, mas ali estava Noé, carregando madeira, pregando passo a passo, não abrindo mão da promessa que o fora estabelecida e designada pelo Criador. Noite após noite estava Noé, caminhando, cantando. Estou parafraseando, anos e anos, meu irmão. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: pastor, eu estou anos e anos cavando poço, eu estou anos e anos carregando madeira. Pastor, o senhor ainda nem sabe, tem poços que eu cavei e jogaram pedras nele. Mas o Deus dos céus, no momento oportuno, Ele vai nos fazer aflorar, e o nome dele há de ser glorificado. E o povo vai ver que não somos nós, mas é o poder, é a graça, é a unção que nos fora confiada por Deus. Gênesis 39, 20 e 21 vai dizer: então o Senhor de José o tomou e o lançou para a prisão, e o tirou da prisão de onde o rei o havia colocado. José, ele ficou escondido dentro de uma prisão. Eu estou parafraseando. Até o tempo que Deus estabeleceu para cumprir o chamado. Tanto que no verso 21 vai dizer: o Senhor, porém, era com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e lhe deu graça aos olhos do carcereiro. Deus, ele pode até mesmo nos livrar da prisão, mas há momentos que ele vai nos permitir estar dentro da prisão, mas até lá ele estará conosco, a mão dele estará sobre nós, ele não nos abandona, ele não nos deixa só. Nós precisamos seguir confiando e confiantes em Deus. A esperança de Noé, ela se perpetua, ou ela se permanece dando em meio à tempestade que chega. Porque não basta somente preparar o barco, isso é um caminho.
Quando ele prepara o barco, agora Deus está dizendo, agora vai ser a prova final. E aí ele é lançado no meio de uma tempestade. Depois de Noé obedecer a Deus, ele é levado a passar por um problema que ao ver dos homens era difícil de ultrapassar. Fala, obediência não me livra da prova, mas a obediência me dá a garantia de que Deus está comigo no meio dela. O vale é necessário, mas Deus está conosco no vale. A fornalha pode ser necessária, mas o quarto homem está conosco na fornalha. Podemos ser jogados dentro de uma cova, mas o Filho do Homem está conosco dentro da cova. Podemos até mesmo ser jogados dentro dos poços da vida. Pastor, eu estou dentro do poço, mas você não está sozinho. O Filho do Homem está conosco. Ele não nos deixa só. E o capítulo 8, verso 1 de Gênesis vai dizer, mas Deus se lembrou de Noé. E eu troco aqui e digo, Deus, Ele tem se lembrado de nós. Deus, Ele tem se lembrado das promessas que Ele fez para conosco. Deus, Ele tem se lembrado o que Ele prometeu quando nós estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe. Deus, na verdade, Ele nunca se esquece de nós. Isso é apenas uma tradução que fora feita, mas Deus, Ele não se esquece de nós. Ele está nos registrando, ou nós estamos registrados no seu livro, antes mesmo de nós sermos, ou de nós termos sido fecundados no ventre da nossa mãe. Diga, Deus, fale para mim, Ele não se esquece de você. Ele sabe quem você é. Ele te escolheu. Ele te vocacionou. Ana, por muitos anos, ela chorava aos pés do sacerdote. Ela esperava uma promessa. Versículo 20, de Samuel, 1 Samuel, vai dizer, Ana, ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Samuel. Essa é a parte final. Mas antes, quando ela ia se curvar e se prostrar diante do Deus dos deuses, viravam para ela e falavam, você está louca. Você está acreditando em algo que é impossível. Você está seguindo a sua fé em algo que não vai acontecer. Mas Deus, Ele se lembra de Ana. Ana gera Samuel. O que acontece? A geração de Ana marca a história. Através da perseverança, através da confiança, através da consistência que ela teve em esperar no Senhor. Nós precisamos esperar e confiar em Deus em todos os tempos. Salmos 40, versículo 1 vai dizer, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Davi expressa isso, mas essa é a parte final. Mas só que para que Davi chegasse à parte final, estou dizendo desse relato, primeiro Davi, ele precisou estar escondido num campo, cuidando de ovelha, sendo humilhado, renegado. Será que está falando isso para alguém? Sendo esquecido pelo seu próprio pai, nem era convidado para participar da mesa. Eu vou ter que falar isso. Fala com teu irmão, tem mesas que estão te excluindo, mas elas são transitórias. Mas há uma mesa reservada para você. Você não vai precisar barganhar com ninguém. Você não vai precisar vender os seus princípios para ninguém. Você não vai precisar ficar aí entrando em saco podre de negociatas com ninguém. Se mantenha íntegro. Se mantenha fiel. Pastor, mas está todo mundo se corrompendo. Olhe para alguém que está do seu lado com cara de profeta e diga, você não é todo mundo. Você é a imagem de Deus. Escolhido por Deus. Não despreze a sua cruz aí não, crente. Há uma promessa para você. O diabo sabe disso. Por isso ele está te oferecendo um montão de coisa podre. Estão vendendo o evangelho podre. Mas você não quer o evangelho podre. Você quer o evangelho da cruz.
Há lugar de honra para mim e para você na mesa do rei. Não despreze sua cruz. Pastor, o senhor é doido, eu sei, você também é. Porque nós acreditamos na doideira do céu, meu irmão. Nós não estamos esperando em Cristo apenas nessa vida. Ela vai passar, mas a nossa esperança está no céu de glória. Mas é para aquele que não se vender. Eu vou dizer de novo, diga, não se venda. Você não é mercadoria. Ninguém consegue comprar você, porque o maior preço foi dado. Foi preço de cruz. O sangue de Jesus foi vertido na cruz do Calvário por você, crente. Aleluia, glória a Deus. O dono da casa está na casa, hein? Eu sinto a presença dele nesse lugar. Aleluia, aleluia. Mas é uma esperança que também produz gratidão. Noé, ele passa pelo vale ali, anos e anos sendo humilhado, rejeitado. O povo dizendo, lá um maluco construindo uma arca. Se vier a chuva que ele está esperando, o mundo acaba, não vai sobrar nada. Ele está perdendo o tempo dele. Ele passa por tudo isso, mas a esperança dele produziu gratidão e renovação. O tempo passa, o dilúvio vai, as águas são baixadas e é o tempo de sair da arca. Eu vou repetir porque você não entendeu. Existe o tempo de sair da arca e visualizar a promessa e tomar posse da promessa. O tempo de sair da arca está chegando, meu irmão. Foram anos construindo e anos dentro de uma arca, vivendo as experiências mais complicadas, mas o tempo de sair da arca está estabelecido. Nós não morreremos dentro da arca. A água do dilúvio não vai fazer com que a nossa vida seja ceifada. Deus, ele já estabeleceu o tempo de sair da arca e visualizar a promessa, e não apenas visualizar, mas tomar posse da promessa. Há um lugar preparado. Depois do dilúvio vem a consequência da obediência. Ele vê o lugar preparado. O Senhor já havia preparado um lugar. Eu vou repetir. Deus já preparou o lugar. Deus, ele não se esqueceu de Noé, e Deus, ele não se esquece de nós. Ao sair da arca, Noé, ele reconhece uma coisa, a mesma coisa que nós reconhecemos. Ele reconheceu que foi a fidelidade de Deus que gerou tudo aquilo. É a fidelidade de Deus que nos trouxe até aqui. É a fidelidade de Deus que continua conosco, mesmo com as lágrimas nos olhos. É a fidelidade de Deus que não nos abandona, mesmo quando nós estamos lá no nosso quarto, até mesmo pedindo a morte. É a fidelidade de Deus que está conosco. Quando nós falamos, Senhor, já não tem mais jeito, eu estou vendo as pessoas que estão crescendo de forma inadequada, será que eu vou ter que me vender também? Mas Deus está dizendo, mantenha a sua integridade comigo, porque eu sou fiel. Há um lugar preparado para você depois da arca. Eu mesmo já preparei. E ele, através da fidelidade de Deus, ele expressa gratidão a Deus. Verso de número 20 do capítulo 8 de Gênesis vai dizer: e edificou Noé um altar ao Senhor. Altar nós edificamos para tributar a glória, a honra devida ao nosso Senhor. Diga para alguém, seja grato, depois que Deus também te levar ao lugar da promessa. Porque eu falei depois também? Porque tem muitas pessoas que são gratos durante o percurso, mas quando chega lá esquece que foi o Senhor que fez aquilo. Mas nós não somos disso. Quando nós chegarmos na terra, nós prepararemos um altar e falaremos: Senhor, a Ti toda a honra, assim toda a glória, assim todo louvor. Noé foi grato.
E depois que ele preparou o altar, fica de pé, para você achar que eu estou terminando. Depois de ele preparar o altar, ele tem a primeira atitude, ou a primeira atitude dele é de adoração. Adorar a Deus tem várias formas, mas o que nos é evidenciado normalmente é através do louvor. É através do louvor ou através da música? Pastor, Deus, ele também é adorado através do louvor. E o que é louvor, pastor? É aquilo que traz Deus para o centro. O que é a música? É que nos coloca no centro e tira Deus do momento da canção. Mas ele não preparou uma música, ele preparou uma adoração. Ele reconheceu Deus, ele elogiou Deus. Lucas 17, 15 e 16 vai dizer: voltou glorificando a Deus em alta voz. Verso 16 vai dizer: e caiu com o rosto em terras aos pés de Jesus, dando graça. Aquele que reconhece Deus entende que é tudo por Ele, é tudo para Ele, é para a glória dele. Nós somos passageiros, irmãos. Nós não estamos aqui para colecionarmos tesouros. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Mas o que temos e somos foi dado por Ele, e é para Ele. E Deus, ele renova as promessas. E Deus, ele tem se renovado ou renovado as promessas dele para conosco. Lamentações 3, 21 a 23 vai dizer: quero trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Talvez você entrou aqui sem esperança, ou com a sua esperança como um grão de mostarda. Mas a Bíblia vai dizer muito sobre o grão de mostarda. A Bíblia vai dizer que o grão de mostarda, por menor que seja, quando ela é depositada no lugar certo, ela cresce, ela germina, cresce, e ela vira uma árvore extremamente frondosa. E ela gera proteção através da sombra, abrigo. Então eu quero te convidar nessa noite, feche seus olhos, a trazer à memória as promessas de Deus, trazer à memória aquele momento que Deus falou com você no privado, que ninguém estava te vendo. Eu quero te convidar a trazer à memória tudo aquilo que Deus já falou a seu respeito, e não o que as pessoas têm dito. Verso 22 vai dizer: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Verso 23: novas são cada manhã, grande é a fidelidade do nosso Deus. Nós temos muitos exemplos de esperanças. Nós poderíamos falar de Abraão, que esperou pela promessa. Ele esperou pela promessa, ele creu contra a esperança. Romanos 4,18 diz isso. Nós poderíamos falar de José, que esperou em meio à injustiça praticada até mesmo pelos seus próprios irmãos. Gênesis 41:14 vai dizer: então mandou Faraó chamar José, e o fizeram sair apressadamente da prisão. Podem te jogar no poço, mas Deus já tem um lugar de destaque para você. Nós poderíamos falar sobre Davi, que esperou pela promessa do trono. Por isso que no 40 verso 1 ele vai dizer: eu esperei com paciência. Paciência quer dizer com longanimidade. Eu não fui afoito, eu me mantive ali esperançoso quando tudo estava mal. E Davi logrou o êxito, porque quem prometeu não foi o homem, foi Deus. Nós poderíamos falar de Paulo, e aqui eu finalizo, que ele tinha esperança na eternidade. Por isso, 2 de Timóteo 4, 7, 8 vai dizer:
combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Mas eu quero ousar aqui em acrescentar mais uma linha, e eu quero te convidar, de olhos fechados, a fazer a mesma coisa. E eu vou inserir aqui uma linha, e eu vou dizer: aqui também está o Vitor, está você, que lutou contra as injustiças, contra as calúnias, contra as perseguições, contra as humilhações, contra as rejeições, mas se manteve inteiro até num dia ou que você tombou para esperar a volta de Jesus, ou até num dia que eu e você ouviremos: vinde benditos do meu Pai, receber por herança o que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Adore ao Senhor.